Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui novamente para mais um capítulo de Helena. Hoje vamos mergulhar no sétimo capítulo dessa narrativa de Machado de Assis. Não se esqueçam de deixar seus comentários, curtir o episódio e se inscrever no canal para acompanhar tudo de perto. Obrigado por estarem conosco nessa jornada. Vamos lá? Uma boa leitura a todos. Capítulo 7. Apearam-se os dois no terreiro e dirigiram-se para a escada que ia ter à varanda. Pisando o primeiro degrau, disse Estácio: Helena, explique-me suas palavras de há pouco. Quais? E como Estácio levantasse os ombros, com ar de despeito, continuou Helena: Perdoe-me. A pergunta não tem nem podia ter outra resposta mais do que a simples recusa. Não lhe direi mais nada. Nunca se devem fazer meias confissões, mas neste caso, a confissão inteira seria imprudência maior. Se se tratasse de fatos, creia que a ninguém melhor podia confiá-los do que a você. Mas por que motivo irei perturbar-lhe o espírito com a narração de meus sentimentos, se eu própria não chego a entender-me? Estácio não insistiu. Subiram a escada, atravessaram a varanda e entraram na sala de jantar, onde acharam Dona Úrsula dando as ordens daquele dia a dois escravos. Estácio entrou pensativo. Helena mudou totalmente de ar e maneiras. Alguns segundos antes, era sincera a melancolia que lhe ensombrava o rosto. Agora, regressara à jovialidade de costume. Dissera-se que a alma da moça era uma espécie de comediante que recebera da natureza ou da fortuna, ou talvez de ambas, um papel que a obrigava a mudar continuamente de vestuário. Dona Úrsula viu-a entrar risonha e ir a ela dar-lhe os costumados bons dias, que eram sempre um beijo, ou antes dois, um na mão, outro na face. Demorei-me muito? Perguntou ela, voltando rapidamente o corpo, de maneira a ver o relógio que ficava do outro lado da sala. 9 horas. Que passeio, senhor meu irmão? Estácio olhava para ela silencioso e não lhe respondeu. Foram logo depois mudar de roupa, e o almoço reuniu a família. Dona Úrsula propôs, durante ele, algumas mudanças na disposição da chácara. Mudanças que foram longamente discutidas com o sobrinho, e aceitas afinal por este. O dia estava sombrio e fresco. Dona Úrsula desceu à chácara com Estácio. As alterações foram ainda estudadas e combinadas no próprio terreno, com assistência do feitor. Logo que acabou a deliberação e que o projeto de Dona Úrsula foi definitivamente assentado, Estácio reteve-a e lhe disse: Preciso falar-lhe um instante. Também eu. Quais são os seus sentimentos atuais em relação a Helena? Oh, não precisa franzir a testa nem fazer esse gesto de aborrecimento. Tudo são meras aparências. Não creio que seja absolutamente amiga dela, mas não pode negar que a antipatia desapareceu ou diminuiu muito. Diminuiu, talvez. E com razão. Pensa que também eu não tive repugnâncias depois que ela aqui entrou? Tive-as, mas se não houvessem desaparecido, desapareceriam hoje de manhã. Como? Estácio referiu à tia a cena do capítulo anterior e as palavras que lhe dissera Helena. Dona Úrsula sorriu ironicamente. Não a impressiona isto? Não. A frase de Helena é achada em algum dos muitos livros que ela lê. Helena não é tola. Quer prender-nos por todos os lados, até pela compaixão. Não te nego que começo a gostar dela. É dedicada, afetuosa, diligente, tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade. Além disso, é naturalmente simpática. Já vou gostando dela, mas é um gostar sem fogo nem paixão, em que entra boa dose de costume e necessidade. A presença de outra mulher nesta casa é conveniente, porque eu estou cansada. Helena preenche essa lacuna. Se alguma coisa, entretanto, a podia prejudicar nas nossas relações, é esse dito. Estácio tomou calorosamente a defesa da irmã. O que eu lhe contei foram apenas as palavras. Não pude nem poderei reproduzir a expressão sincera com que ela as proferiu, e a profunda tristeza que havia em seus olhos. Não lhe nego que, ao vê-la mudar tão depressa e entrar alegre na sala, senti tal ou qual abalo de dúvida, mas passou logo. Ela tem o poder de concentrar a amargura no coração. Também a dor tem suas hipocrisias. Mas que dor? Que amargura? A dor de ser legitimada? A amargura de uma herança? Estácio protestou calorosamente contra aquele caminho que a tia dava às suas ideias. Enfim, pediu-lhe que interrogasse com cautela a irmã. Um homem é menos apto para obter tais confissões.
Uma senhora, respeitável e parenta, está mais no caso de lhe captar a confiança e obter tudo. Quer incumbir-se desse delicado papel? Pedes muito. Verei se te posso dar metade disso. Era só o que tinhas para dizer? Só. Uma criancice. Eu tenho coisa mais séria. O Dr. Camargo escreveu-me. Trata-se... Não precisa dizer mais nada. Lá vem ele. Camargo aparecera efetivamente a 20 passos de distância. Doutor, chega um pouco fora de propósito. Eu mal tive tempo de assustar meu sobrinho, que ainda não sabe o que o senhor lhe quer. Saberá agora. É só bastante que a senhora lhe diga que me aprova. Completamente. Trata-se. De uma conspiração, todos conspiramos em seu benefício. Dona Úrsula retirou-se para casa. Os dois ficaram sós. Uma vez sós, Camargo pousou a mão no ombro de Estácio, fitou-o paternalmente, enfim perguntou-lhe se queria ser deputado. Estácio não pode reprimir um gesto de surpresa. Era isso? Creio que não se trata de um suplício, uma cadeira na Câmara. Não é a mesma coisa que um quarto no aljube. Mas a que propósito? Esta ideia apoquentava-me há algumas semanas. Doía-me vê-lo vegetar os seus mais belos anos numa obscuridade relativa. A política é a melhor carreira para um homem em suas condições. Tem instrução, caráter, riqueza. Pode subir a posições invejáveis. Vendo isso, determinei metê-lo na cadeia. Velha. Fala-se em dissolução. Para facilitar-lhe o sucesso, entendi-me com duas influências dominantes. O negócio afigura-se-me em bom caminho. Estácio ouviu com desagrado as notícias que lhe dava o médico. Mas, doutor, houve de sua parte alguma precipitação. Pelo menos devia consultar-me. Do modo por que arranjou as coisas, quase me acho desobrigado de lhe agradecer a intenção. Quanto a aceitar, não aceito. Camargo não perdeu a tramontana. Deixou passar por cima da cabeça a primeira onda de desagrado, surgiu fora e insistiu tranquilamente. Vejamos as coisas com os óculos do senso comum. Em primeiro lugar, não creio que tenha outros projetos na cabeça. Talvez. Duvido que sejam mais vantajosos do que este. A ciência é árdua e seus resultados fazem menos ruído. Não tem vocação comercial nem industrial. Medita alguma ponte pêncil entre a corte e Niterói, uma estrada até Mato Grosso ou uma linha de navegação para a China? É duvidoso. Seu futuro tem por ora dois limites únicos: alguns estudos de ciência e os aluguéis das casas que possui. Ora, a eleição nem lhe tira os aluguéis nem obsta a que continue os estudos. A eleição completa-o, dando-lhe a vida pública que lhe falta. A única objeção seria a falta de opinião política, mas esta objeção não o pode ser. Há de ter, sem dúvida, meditado alguma vez nas necessidades públicas e... Suponha, é mera hipótese, que tenho alguns compromissos com a oposição. Nesse caso, dir-lhe-ei que ainda assim deve entrar na Câmara, embora pela porta dos fundos. Se tem ideias especiais e partidárias, a primeira necessidade é obter o meio de as expor e defender. O partido que lhe der a mão, se não for o seu, ficará consolado com a ideia de ter ajudado um adversário talentoso e honesto. Mas a verdade é que não escolheu ainda entre os dois partidos, não tem opiniões feitas. Que importa? Grande número de jovens políticos seguem, não uma opinião examinada, ponderada e escolhida, mas a do círculo de suas afeições, a que os pais ou amigos imediatos honraram e defenderam, a que as circunstâncias lhe impõem. Daí vêm algumas legítimas conversões posteriores. Tarde ou cedo, o temperamento domina as circunstâncias da origem, e do botão Luzia ou Saquarema nasce um magnífico lírio, Saquarema ou Luzia. Demais, a política é ciência prática, e eu desconto de teorias que só são teorias. Entre primeiro na Câmara. A experiência e o estudo dos homens e das coisas lhe designarão a que lado se deve inclinar. Estácio ouviu atento estas vozes com que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal. Menos curioso que Eva, entrou a discutir filosoficamente com o réptil. Entra-se na política por vocação legítima, ambição nobre, interesse, vaidade e até por simples distração. Nenhum desses motivos me impele a dobrar o cabo tormentório. Da boa esperança, não suprima 3 séculos de navegação. Emendou Camargo rindo. Estácio riu também. Depois falou ao médico da sua índole e ambições.
Não negava que tivesse ambições, mas nem só as havia políticas, nem todas eram da mesma estatura. Os espíritos, disse ele, nascem condores ou andorinhas, ou ainda outras espécies intermédias. A uns é necessário o horizonte vasto, a elevada montanha, de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol. Outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho. Estes eram os obscuros, e, na opinião dele, os mais felizes. Não seduzem as vistas, não subjugam os homens, não os menciona a história em suas páginas luminosas ou sombrias. O vão do telhado em que abrigaram a prole, a árvore em que pousaram, são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias. Quando a morte os colhe, vão eles pousar no regaço comum da eternidade, onde dormem o mesmo perpétuo sono, tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos, como o cabreiro que o viu passar uma vez e o esqueceu 2 horas depois. Suas ambições não eram tão ínfimas como seriam as do cabreiro. Eram as do proprietário do campo que o capitão atravessasse. Um bom pecúlio, a família, alguns livros e amigos. Não iam além seus mais arrojados sonhos. Um sorriso de lástima foi a primeira resposta do médico. Meu caro Estácio, esse trocadilho de andorinhas e cabreiros é a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir a um matemático. Saiba que detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas. Sobretudo, gosto que respondam em prosa quando falo em prosa. Parece-lhe que poetei? Despropositadamente. Ora, eu falo de coisas sérias, e convém não confundir alhos, que são a metade prática da vida, com bugalhos, que são a parte ideológica e vã. Eu serei ideólogo. Não tem direito de o ser. Pois bem, deixe-me com as minhas matemáticas, as minhas flores, as minhas espingardas. Não, há de intercalar tudo isso com um pouco de política. Puxando-o familiarmente pela gola do paletó, Camargo fê-lo sentar ao pé de si, no banco que ali estava mais próximo. Depois falou. O novo discurso foi o mais longo que proferiu em todos os seus dias. Nenhuma das vantagens da vida pública deixou de ser apontada com uma complacência de tentador. Todas as glórias, pompas e satisfações da política, e não só as reais, mas as fictícias ou duvidosas, foram inventariadas, pintadas, douradas e iluminadas pelo médico. A palavra revelou um poder de evocação, uma veemência, uma energia, que ninguém era capaz de supor-lhe. O taciturno desabrochou tagarela. Para falar tanto e com tal força, era preciso que o animasse um grande sentimento ou um grande interesse. Estácio, lisonjeado com a afeição que ele lhe mostrava, não teve ensejo de fazer essa reflexão. Nem se animou a repetir a recusa. Adotou o alvitre de diferir a resposta para outra ocasião. Já lhe disse o que sinto a tal respeito. Contudo, estou pronto a refletir e a consultar o padre Melchior e Helena. O nome de Helena produziu em Camargo uma careta interior. Exteriormente, não passou o efeito de um sorriso sardônico e dissimulado. Interveio uma pitada de rapé, que o médico inseriu lentamente, depois de a extrair de uma caixa de tartaruga, presente do conselheiro Vale. Helena, que vem fazer sua irmã neste negócio. É um voto, e menos leve do que lhe parece. Há nela muita reflexão escondida, uma razão clara e forte, em boa harmonia com as suas outras qualidades feminis. Entre as sobrancelhas de Camargo projetou-se uma longa ruga e foi toda a expressão de seu espanto e desgosto. A resposta de Estácio revelara-lhe uma situação nova na família. O voto de Helena, consultivo agora, podia vir a ser preponderante. Esta solução, que porventura faria estremecer de alegria os ossos do conselheiro, não a previra o médico. Limitou-se a notá-la de si para si, e terminando subitamente a conversa, disse: Consulte as pessoas de seu agrado. Quem não estiver com a minha opinião não é seu amigo. Em todo o caso, ninguém lhe poderá afirmar que não é a amizade, a longa amizade. Estácio cortou-lhe a palavra, apertando-lhe afetuosamente a mão. Tinham-se levantado. Era quase meio-dia. Camargo despediu-se ali mesmo. Ia ver 2 doentes no caminho da Tijuca. O filho do conselheiro atravessou sozinho a chácara.
ia pensativo e aborrecido. A política, na sua opinião, era uma noiva importuna. Mas, se todos conspirassem a favor dela, não seria ele obrigado a desposá-la? A esta reflexão respondeu a voz do padre Melchior, do alto de uma janela. Venha cá, senhor deputado. Quando teremos o seu primeiro discurso?